Olá! Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse era pra ser um vídeo de Halloween. A gente ia fazer um vídeo mostrando a decoração definitiva do Genelson, nossa abóbora. E também como seria a repercussão do Halloween aqui, a festa, né? Porque é a primeira vez que a gente vai passar o Halloween em casa e no prédio as crianças não vinham pedir doce. É. Mas em casa elas vão. Só que suspenderam o Halloween. Suspenderam o Halloween, cancelado o Halloween. Não vai ter Halloween, tá? Foi uma medida um pouco mais segura que as autoridades de saúde aqui da nossa província tomaram. Por quê? A gente veio assim, a gente teve um pico, todo mundo entrou pra casa, aí caiu totalmente sob controle a pandemia. E eles começaram medidas de relaxamento. E aí veio o verão. Aí, assim, as medidas de relaxamento ficaram muito relaxadas. E o número de casos deu uma aumentada, porque as pessoas estavam mais juntas nos lugares e tal. E aumentou para 272 casos de Covid registrados, porque assim, o povo rastreia tudo, gente. Eles rastreiam absolutamente tudo. Se você for diagnosticado com a doença, eles vão atrás de todo mundo com quem você teve contato nos últimos 15 dias. Todos os estabelecimentos comerciais nos quais você foi. A galera pega seu telefone quando você vai jantar, ou quando você vai almoçar no restaurante, eles pegam qual que é seu nome, seu telefone, por quê? Se aparecer um caso de contaminação no restaurante, eles saem ligando para todo mundo que teve lá nos 15 dias, entendeu? E vai vir autoridade de saúde na sua casa pra te testar. E te quarentenar. Aí você fica, uma vez testado e confirmado que você teve o Covid, você tá aí com você vírus, vai pra quarentena. 15 dias você não pode sair de casa, fica na observação, enfim, é um controle rígido. É muito diferente a abordagem que tá rolando aqui da que tá rolando no Brasil. Então, na província inteira, nessa nova onda que chegou, a gente teve um caso de morte registrado no estado, que foi de uma senhorinha que tá ali na faixa dos seus 80 anos. E eu queria reagir para vocês aqui, mostrar para vocês o vídeo da secretária de saúde, como ela se posicionou diante do falecimento dessa senhora que faleceu de Covid. The tragedy of this death is one that I want to share with you because it is something that reminds us of how important the measures that we need to take right now can be in protecting lives. This is a person in their 80s who attended a small birthday party, and unfortunately, somebody unknowingly brought COVID-19. And even though it was a small party in one person's home, the majority of people who were in that home became infected with COVID-19, and this person unfortunately ended up in hospital and dying from it. And I know her family and the care teams and the community mourn her, as we do as well. A gente tá tão sensibilizado no Brasil que a gente vê uma coisa dessa, parece de outro mundo, mas tinha que ser assim sempre, né? Um respeito maior pela vida humana. Aliás, a secretária de saúde daqui, ela ganhou uma projeção muito grande por conta da resposta dela à crise do Covid. A British Columbia, Colômbia Britânica, a província onde a gente mora, é a que tá, uma das que tá lidando, se não a que tá lidando melhor com essa crise toda de Covid dentro do Canadá, e todos os esforços estão sendo organizados por ela. E os resultados a gente tá vendo. Mas também é uma pessoa que demonstra claramente que se preocupa. Por que a gente tá fazendo esse vídeo? Porque a reação dos políticos no Brasil tem sido tão desumana, tão fora da realidade, e a postura das pessoas no Brasil tá sendo assim, como se não estivesse acontecendo nada no mundo. O Brasil é um país muito violento. A gente tem números de mortes altíssimos, de assassinato. Morre muito brasileiro por causa de doenças relacionadas à miséria, relacionadas à pobreza, falta de saneamento básico. O nosso povo morre demais. O brasileiro morre de uma forma desnecessária em acidente de trânsito, violência urbana. E a gente tende até para poder lidar com essa situação de um jeito que o nosso cérebro tem mecanismos de se autoproteger, a gente tende a se acostumar com isso. E, gente, tá errado se acostumar com isso. Esse mecanismo do nosso cérebro acaba baixando demais a tolerância para o que é intolerável. Quando um político, alguém que tem um cargo eletivo, que recebe um salário que vem da cobrança de impostos, não demonstra um comprometimento com a vida humana, isso não devia ser tolerado, quanto mais apoiado. E a gente tá falando isso, assim, com muito pesar no coração, porque, por que vocês estão falando isso? Vocês moram no Canadá, bababá. É justamente por isso. A gente tem outra referência. As pessoas que a gente ama, os nossos amigos, a nossa família, tá no Brasil. Esse sofrimento que vocês estão passando, a gente pode não passar essa insegurança por nossa causa pessoal, Leon e Nilce, mas a gente passa
pelas pessoas que a gente ama. E aí acho que é importante a gente falar disso e tentar resgatar, sabe? Fazer um apelo pra tentar resgatar. Gente, isso daí não é o aceitável, não é o tolerável, não é o normal. A gente precisa elevar os nossos padrões de exigência de comportamento das nossas autoridades. Porque não é só a Covid que tá fora de controle. Começou há muito tempo atrás essa falta de apreço à vida estar fora de controle. Quando a gente conta como estão as coisas para um canadense, como estão as coisas no Brasil, eles não conseguem entender. É uma coisa fora... É engraçado você explicar, porque é fora da realidade deles. Parece ficção, né? Toda hora que você vai contar uma situação que tá crítica, que tá caótica, ele meio que interpreta um cenário muito melhor do que o que você tá contando. Sim. Eles não conseguem ir na realidade do que a gente tá vendo acontecer aí. Quando a gente explica, parece que a gente tá exagerando. E aí, a gente acaba perplexo, porque eu também vejo muita fake news circulando, né? Principalmente no WhatsApp e tudo mais. Circulam notícias dizendo que o vírus foi fabricado na China de propósito para dominar o mundo e transformar o mundo. Foi o Bill Gates. Já viu do Bill Gates? Você viu do Bill Gates? Teve um WhatsApp que disseram de um médico japonês que inventou, que disse que esse vírus não era natural porque ele se comportava de uma forma diferente. E assim, o médico não existe, mas criaram um link na Wikipedia, puseram o nome do médico na Wikipedia. Confecções de mentiras. Eu fico me perguntando se essa adesão ao falso e à mentira, ou a uma esperança falsa de um medicamento que não tem comprovação científica, se isso não é o cérebro do brasileiro tentando tolerar essa situação absurda que a gente vive, porque as nossas autoridades não se importam com a vida humana. Será que é isso? Não, acho que para muita gente que acredita em teoria da conspiração, acho que a situação é tão caótica e tão complicada de entender, do sentido de a pessoa quer um mundo em que ela consiga identificar vilões e mocinhos. Pra tentar entender o mundo. É o jeito que ela consegue codificar o mundo. E não tem. É um caos de todo lado. Mas a pessoa precisa de uma coisa que se encaixe na referência que ela tem, no esquema mental que ela tem. Então chega essa teoria da conspiração e fala assim, não, esse é o mundo de vilões e mocinhos, porque os vilões estão aqui, essa doença é inventada, isso é tudo planejado. Eu já vi notícia de conspiração desde que é tudo falso, que não tem gente morrendo, que na verdade são mortes por outras doenças e tal, até a teoria de conspiração de isso foi inventado por um homem, é um plano pra acabar com as pessoas mesmo. Da nova ordem mundial e blá blá blá. E as pessoas acabam acreditando nisso porque isso se encaixa nesse modelo simples de entender, sabe? Simples de, isso restaura esse status de, então existe gente boa e gente ruim no mundo, eu tô do lado do bem e essas são as pessoas ruins. Quando que na verdade a situação é extremamente caótica. Tem muita coisa que opera do lado cinza, sabe? Que tem algumas coisas que podem ser positivas, tem algumas coisas que podem ser negativas, e existe gera um caos mental nas pessoas. E aí chega a teoria da conspiração e deixa a coisa muito mais fácil. E eu acho, sinceramente, o que eu vou falar agora, você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, eu vou falar isso totalmente na boa. Analisando a forma como ele se coloca e as conversas que ele joga, o jeito que ele joga, que ele acredita nesse tipo de coisa. Eu acho que tem pessoas que criam isso e jogam pra ele, pessoas que realmente sabem o que estão fazendo pra manipular, mas que tem um núcleo do governo que realmente acredita nessa simplificação do mundo. Ele se porta de um jeito como se não houvesse uma complexidade. Acho que ele não consegue enxergar uma complexidade na realidade. Isso você pode ver por todos os discursos que ele fazia antes, as pautas que ele defendia, coisa do tipo. Porque ele tem esse perfil que não vê a complexidade. E assim, teve um momento na nossa história, dividiu as coisas, a história, o mundo, os personagens, a realidade em bem e mal. Quando você vai numa catedral, por exemplo, visitar uma catedral na Europa, isso é muito claro. Você tem lá a figura do anjinho e a figura do demônio, e tudo dividido. O que era bom era 100% bom e o que era mal era 100% mal. Agora, eu pergunto pra você, olha pra você, a sua vida, assim, você é assim? 100% alguma coisa? Você não tem uma crise moral, você não erra, você não desobedece sua mãe se você é uma criança, ou você não pisa na bola com seu marido, você não tem uma complexidade? Você é simples? Se bilhões de seres humanos não são simples, como a realidade pode ser simples? O grande apelo, eu acho que esse é o pensamento que eu tenho em relação que o Bolsonaro tem para as pessoas, é que ele apresenta um jeito muito fácil de você ser do bem, que é você ser sem precisar ser. Você pode ser honesto, mas também pode desviar a verba de gabinete. Você pode ser cristão sem observar absolutamente nada.
do cristianismo. É você poder ser do bem, mas sem precisar fazer O bem. todo o sacrifício que você precisa para poder ter aquele título. Então por isso que as pessoas acham que se vestem desse discurso de forma tão rápida e tão fácil, porque ele te torna instantaneamente uma pessoa do bem. Você não precisa caminhar a milha, você só precisa ter a ideologia certa. A etiqueta certa. Você só precisa dizer as coisas certas. Aí surgem novas formas, nova forma do cristianismo que não vive as coisas do cristianismo definitivamente. E assim, gente, eu sei que tem muito cristão que nos assiste, eu sou cristã, a gente tem origem cristã. Não, a galera não sabe, meu pai era pastor evangélico. A gente sabe, tipo assim, de ler, de estudar e de viver. E uma das, assim, a Bíblia fala, não julgueis para não serem julgados, mas ela fala isso muito com relação ao pecador. Você não julga o pecador para não ser julgado, mas ela fala pra gente saber identificar o cristão. Pelo seu fruto, pelos seus frutos o conhecereis. E ela dá uma lista de frutos, sabe? Ela dá uma lista do fruto que é pra você usar pra identificar um cristão. E aí você tem alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade. Longanimidade, que é tipo assim, você demora pra perder a paciência. Benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Com esses dados, você consegue identificar quem é cristão ou não. E a galera compra um discurso tipo, eu sou cristão. Aí tá agindo como se fosse, ou tá só levando os louros de ser, porque a maioria da população brasileira Esse discurso se tornou muito fácil porque é exatamente isso. Eu já vi eu sei como é que é difícil ser cristão. Já vi pessoas assim que eram Jesus Cristo andando, sabe? O cara era Cristo. É uma vida de sacrifício, uma vida que é a coisa mais difícil que você pode fazer, que é amar o próximo e segurar a própria língua. Que é a coisa mais difícil que tem. Você deu uma ira, aconteceu uma coisa errada. Eu já vi gente fazer assim. Aconteceu uma coisa errada, você tem todo motivo pra xingar a pessoa. Não, vamos agir com calma. Essa pessoa pode ter dito alguma coisa errada porque ela tava assim, enfim. E eu tenho certeza que essa pessoa que você conheceu não batia no peito falando, eu sou... Não, você achava a pessoa mais imperfeita do mundo. Geralmente o cristão sabe reconhecer a falha, né? Ele sabe olhar pra si e falar assim, eu não sou bom. Eu quero ser, eu vou trabalhar pra ser, mas eu não sou, Então assim, eu preciso que vocês entendam isso. Essa senhora aqui, doutora Henry, ela me passa. Você vê como ela é empática, ela se coloca no lugar da... Ela tá vivendo isso, a mulher tá vivendo 24 horas por uma missão, sabe? Porque ela tá se comprometendo com o negócio. E você vê assim, isso é uma postura de alguém que tá servindo a comunidade. E assim, eu acho que é muito isso, sabe? Nós brasileiros temos que aprender a identificar quem age e não quem fala. A gente compra qualquer balela de qualquer pessoa. Tá na hora de começar a checar os exemplos, sabe? Eu sou honesto. Haja como honesto, então. Revela lá quanto tá gastando do cartão corporativo, que tá em sigilo. Gente, não vai vir da autoridade uma mudança de comportamento da nossa população. Não vai vir do presidente, não vai vir de quem já tá eleito, de quem vive do poder. Não vai vir. Ou é o povo que muda e começa a exigir uma mudança de postura, ou não vai vir. Acho que a gente tá vivendo esse grande novo modo de ser do bem, que é um discurso muito fácil, a galera nunca vai abrir mão disso, ainda mais a galera que tá mais velha, que não quer se ajustar. Você pode ser do bem sem precisar fazer o bem, né? Você pode ser do bem sem precisar ser. Então... Mas a minha esperança é você que é novo, sabe? Você que é jovem e que se inconforma com a injustiça, essa sede de justiça, sabe? Essa sede de fazer diferença, essa sede de realizar, de construir algo. Eu tinha isso quando eu tinha 15 anos e eu continuo tendo. Isso me mantém até hoje. Eu não tô mais com 15 anos, bem mais de 15 anos nós estamos, né, meu bem? Mas esse fogo, sabe? Essa coisa assim, eu quero diferença. Isso continua. Então eu me arrependo, eu tento melhorar o meu eu tento investir em mim pra eu crescer, pra eu aprender mais. Quando eu sou pega numa falha, eu vou lá e eu reflito sobre aquilo, eu considero que é uma crítica justa, o que não é uma crítica justa. E isso que você tem, que eu sei que eu tô falando com uma galera que tem isso ainda, a gente precisa proteger isso, porque senão a gente vai acostumar com o limiar que tá lá embaixo. Não se acostuma com o limiar que tá lá embaixo pra nada. Verdade. É isso que a gente queria falar. E é nosso sentimento, sabe? A gente não fala direto o tempo todo sobre as nossas preocupações, porque a gente entende que o nosso trabalho também é um momento de relaxamento, é um momento de trazer um pouco de leveza pra vocês. É pra isso que o Cadê a Chave existe. Mas a gente também não pode se furtar de bater uns papos sérios com vocês e de trazer essas nossas preocupações e falar, gente, nós estamos juntos. Eu recebo algumas mensagens de pessoas do nosso
da nossa comunidade que fala: perdi minha prima, perdi minha avó, eu tô com muito medo da minha avó ficar doente, eu sou grupo de risco. Pra gente, nós estamos na mesma situação, porque a gente tem a mesma preocupação com os nossos pais. Tem pessoas de grupo de risco da minha família. Então, assim, eles estão num sacrifício de isolamento há 8 meses. Minha mãe tá falando: nossa, que saudade de ir no supermercado e eu poder comprar as minhas coisas, sabe? A mãe do Leão morrendo de saudade de trabalhar, né? Minha mãe teve que fechar o consultório dela. Então, assim, a gente sabe o que é essa realidade. Dá até uma culpa de estar aqui. Você sente a gente tem noção do nosso privilégio de estar aqui, sabe? De estar no lugar em que a epidemia foi levada a sério, em que as autoridades públicas agiram, né? Respeitaram o contribuinte. Exatamente. Só devolveram aquilo que a gente paga, sabe? A gente precisa entender que a falta de combate da pandemia, ela tem impacto em várias coisas. Impacto até na segurança do investidor, por exemplo, de deixar o dinheiro dele no Brasil. Tanto que a gente tá vendo uma saída de divisas do Brasil recorde agora. De saída de dinheiro, né? De moeda Se você não entende, assiste a gente lá no Financeiro. E isso é um resultado não só de uma desconfiança que o investidor tem com políticas governamentais, né? Mas também com o resultado geral da administração pública, o impacto que a pandemia está tendo no país. Esse é o custo de você não endereçar essa pandemia do jeito certo, sabe? O real agora, entre as principais moedas do mundo, foi a que mais se desvalorizou esse ano. O Brasil está numa direção agora, por conta de várias decisões políticas que foram tomadas, em relação a como endereçar essa crise, como endereçar não só a crise sanitária no Brasil, mas também a crise econômica, a gente tem uma crise ambiental e tal. A coisa não tá indo bem. Óbvio, tá claro que a gente tá indo pra direção errada. O Brasil, o real, né, das principais moedas do mundo, não foi a que mais se desvalorizou, por acaso. Não foi só por conta da pandemia, que todo mundo teve pandemia também. E o Brasil tá em último. Então a gente tem que pensar, tem que ver os sinais claros de que o que tá sendo feito não tá certo. O brasileiro, ele não é menos inteligente que os outros povos do mundo. O brasileiro não é menos honesto. O brasileiro não é menos merecedor de viver bem. Ele só não sabe política. Ele só não entende de política. O brasileiro só não tem educação. O Canadá, há 100 anos atrás, a gente já até mostrou isso no vídeo, era o faroeste real, assim, era o faroeste de verdade. Aqui em BC era tipo assim, era precário o treco aqui, era homem ou lobo do homem mesmo. Tipo assim, a gente passa ali na orla da cidade e tem as histórias, pessoas que foram decapitadas, sindicalista que foi assassinado pelo patrão, então o cara que reclamou da troca de não sei o que, do comércio de não sei o que e mandaram matar. Era um bang-bang, era baixo, era violento. Aqui é o velho oeste canadense. De fato. E mudou. Por quê? Houve uma geração que falou: não, daqui não vai, a gente precisa mudar. Chegamos no fundo do poço, vamos mudar. E eles investiram em educação, investiram na cultura que eles queriam e mudou. Hoje é um lugar extremamente civilizado. Não é 100%, somente se comparar no início do século XX, nesse século XX era precário. Quando a gente tá falando antigamente, não era tipo... Não, 100 anos atrás. O Brasil, bem mais organizado, estruturado. Se bobear, Rio de Janeiro era muito... Não, Rio de Janeiro era 1000 vezes mais avançado que British Columbia. Então, assim, é possível. E outras histórias no mundo, existem outros exemplos. É possível. Mas não se a gente continuar indo pro caminho errado. E eu não tô falando de esquerda ou direita, gente. Eu tô falando dessa coisa ridícula, demagoga, sabe? Que é falar e não agir, que é você ser convencido por uma fala vazia e não pelo exemplo. Então eu queria deixar o exemplo de postura da nossa secretária de saúde aqui e falar: é esse aqui o nosso padrão, era isso aqui que a gente tinha que perseguir. É possível que haja entre vocês pessoas que perderam entes queridos. E a gente queria deixar o nosso lamento, sabe? Porque são vidas. E boa parte dessas mortes aqui poderiam ter sido evitadas. Assim como poderiam ter sido evitadas mortes no trânsito, mortes por falta de saneamento básico, por falta de comida. Então, assim, a gente precisa resgatar o nosso valor pela vida no Brasil. Verdade.